Olá, sou a professora Fátima Martini. Esse vídeo aponta as características da arquitetura gótica e mostra algumas das principais construções levantadas no período que se denomina de Baixa Idade Média. A construção de catedrais foi a grande realização da arte gótica, por volta dos séculos XII a XIV, no período que se denomina Baixa Idade Média. Entre as características da arquitetura gótica se encontram a fachada dividida em 3 partes e alçado de 3 andares, com 3 portas no primeiro pavimento. Arcobotantes no exterior apoiados em botaréus, que são os contrafortes, possibilitando a distribuição uniforme do peso. Torres e pináculos. Portais com arco ogival e tímpano decorado com altos e baixos relevos e esculturas. Ombreiras laterais e acentuada verticalidade nas esguias esculturas. Paredes decoradas com ornatos em forma de rendilhado. Gablete ou pinhão, que é uma forma triangular ornamental sobre a fachada, arco, portal ou janela. Veneração por Nossa Senhora, que é a Notre-Dame, como mediadora dos pecadores. Telhados em declive, gárgulas para escoar a água da chuva. As figuras grotescas e animalescas e quimeras, que são seres híbridos, são espalhadas pela área superior das catedrais góticas e tinham o objetivo de guardiãs do espaço sagrado. Pilares em grande número e muito altos, colunas adoçadas aos pilares, também chamadas de colunas fasciculadas, arcos quebrados, também chamados de ogivais, abóbada de cruzaria de ogivas e de nervuras, rosáceas e vitrais coloridos. Ampliação do transepto e cruzeiro, uma nave central e uma ou 2 laterais, também chamadas de colaterais. As capelas radiais vêm para o interior e se juntam ao deambulatório. O trifório no 2º nível e o clerestório no 3º nível. O arco gótico, o arco ogival, apareceu anteriormente junto à arquitetura islâmica e indiana, decorando portas e janelas. No entanto, a partir do século XII, algumas construções românicas passaram a aplicar esse modelo de arco, principalmente em certas construções levantadas na França e Inglaterra, como elemento estrutural dos tetos abobadados. Utilizar as nervuras tornou-se um hábito e a abóbada de costela substituiu a abóbada de berço românica nas grandes construções. Com a adição de finas costelas de pedra em arco pontiagudo, o peso se distribuía para baixo em direção aos pilares e para fora com a adição dos arcobotantes. A descoberta do peso melhor distribuído possibilitou a construção de edifícios mais altos e janelas maiores. No desenho, a nave lateral, o pilar e coluna fasciculada, o colunelo, a janela, o arco transversal e as nervuras diagonais. Os 3 andares, a arcada no 1º andar, trifório no 2º e clerestório no 3º, a nave lateral, a janela na nave lateral, o contraforte, o arco botante e o pináculo. A abóbada de cruzaria de ogivas é formado pelo cruzamento em diagonal de arcos ou nervuras que constituem o tramo. A abóbada de cruzaria é derivada da abóbada de aresta, utilizada na arte românica, da qual se diferencia por utilizar nervuras diagonais. Essas nervuras em arco ogival suportam o peso e o descarrega nos consecutivos pilares. No desenho, você tem o exemplo da abóbada de cruzaria de 4 arcos e a abóbada de cruzaria de 6 arcos. Na imagem, a abóbada em cruzaria de 4 partes e a abóbada em cruzaria de 6 partes. A planta em forma de cruz latina apresenta 3 a 5 naves separadas por colunas e transepto, com 1 a 3 naves. A igreja da Abadia de Saint-Denis é classificada como gótico primitivo, ou seja, início do século XII. A fachada é dividida em 3 partes e é alçado de 3 andares.
Na igreja de Saint-Denis, a abóbada de cruzaria cobriu o espaço do coro e do deambulatório, os quais receberam as capelas radiais anteriormente externas. E as altas e amplas janelas do clerestório só foram possíveis graças aos arcobotantes no exterior. A ampla luminosidade e o emprego dos arcos quebrados levaram às inúmeras construções góticas na França a partir do século XII, enquanto em outras regiões ainda se construía no românico tardio. A nave central da igreja só foi completada no século XIII, quando os pavimentos superiores se igualaram à altura do nártex e do coro, levantados anteriormente. O peso das nervuras quebradas da abóbada se distribui entre as colunas fasciculadas e os arcobotantes no exterior. A Catedral de Nossa Senhora de Chartres foi construída sobre outra, incendiada no século XI no estilo românico. A fachada ocidental encontra-se dividida em 3 partes e alçado de 3 andares, e a igreja possui 176 vitrais, alguns do século XII e outros do século XIII. No desenho da Catedral de Chartres, você observa o pináculo, agulha ou flecha arrematando a torre, a fachada dividida em 3 partes e alçado de 3 andares, com 3 portas no primeiro pavimento, o gablete, a rosácea ou roseta, o telhado em declive e a fachada com 3 portas nas 2 laterais que coincidem com o transepto, e o arco-botante contraforte. Os 3 vitrais, a rosácea, a Galeria dos Reis de França, o gablete com Nossa Senhora, a torre e a flecha foram levantados entre meados do século XII e início do século XIII, enquanto a flecha mais alta foi levantada no século XVI. A rosácea da fachada ocidental, com cerca de 12 metros de circunferência, é do século XIII e apresenta o tema do julgamento final. Na Catedral de Chartres, a antiga abside românica foi transformada em um coro gótico. Ao deambulatório se juntaram as absidíolas e as capelas já existentes. A abóbada de nervuras de pedra ligada aos pilares e combinada com os arcobotantes exteriores permitiu paredes mais finas a maior altura e grandes e numerosas janelas com vitrais. Na Catedral de Chartres, o clerestório, ocupado pelas grandes janelas, foi elevado para combinar com a altura da arcada e alargado para ocupar o mesmo espaço entre as nervuras e os colunelos. O trifório, entretanto, ficou mais estreito e mais baixo. As proporções alteradas no trifório e clerestório da Catedral de Chartres indicam a passagem do gótico primitivo para o gótico pleno. Na imagem, o fechamento do coro e parte do deambulatório. No centro do vitral, a Virgem com o Menino, Maria se apresenta sentada no trono celestial. Entre os vitrais, é um dos mais conhecidos, por apresentar o azul cobalto ou azul de Chartres. Rosáceas e vitrais dos transeptos norte e sul da Catedral de Chartres. Os portais de Chartres exemplificam as esculturas produzidas no período de transição do gótico primitivo para o gótico pleno, com uma nova forma de apresentar as figuras. Nas ombreiras, as esculturas alongadas aparecem adoçadas às colunas. Cada uma delas poderia, em teoria, ser separada do seu suporte, diferentemente do período anterior. Ou seja, partiu-se da estrutura arquitetônica para a escultura da figura individual, uma arte que não se via desde o final da antiguidade greco-romana. Da mesma forma, as feições tornam-se mais realistas e solenes, se afastando dos conceitos demoníacos e abstratos do estilo anterior. A catedral apresenta 3 portais, o ocidental que se abre para a nave central e os do norte e sul que se abrem para os respectivos transeptos.
Os portais, ricamente decorados com esculturas no estilo gótico, relatam as histórias bíblicas e as ideias teológicas compreensíveis tanto para o clero instruído quanto para os leigos. Na imagem, a fachada ocidental, também chamada de portal real. No portal da esquerda da fachada ocidental, o tímpano representa Cristo em uma nuvem, apoiado por 2 anjos. No tímpano central, Cristo está sentado num trono, rodeado por símbolos dos evangelistas, o homem alado para São Mateus, um leão para São Marcos, um touro para São Lucas e uma águia para São João. Na imagem, o portal central e as ombreiras, e o portal da direita e ombreiras. O portal da direita apresenta um lintel esculpido em 2 registros. O inferior mostra a visitação, natividade e assunção de Nossa Senhora. O superior, a apresentação do templo, enquanto o tímpano apresenta a Virgem e o menino entronizados. Nas arquivoltas, a sabedoria humana presta homenagem ao divino menino Jesus. A representação das artes liberais, pintura, escultura, arquitetura, navegação, poesia, entre outras. Os portais da fachada ocidental, que também são chamados de portais reais, por causa das coroas sobre as cabeças das figuras nas ombreiras, representam o estilo gótico inicial do século XII, enquanto as ombreiras do lado norte e sul, executadas no século XIII, já mostram um maior naturalismo nos corpos mais próximos das proporções humanas e nas poses mais animadas. As esculturas das ombreiras apresentando as imagens dos reis, rainhas e profetas do Antigo Testamento têm o propósito de apontar para os soberanos franceses, como descendentes dessa realeza espiritual, e assim reforçar a harmonia entre reis e igreja. Na imagem, o portal do transepto sul, levantado no século XIII, e o portal da esquerda da fachada sul. Os portais das fachadas dos transeptos norte e sul, executados no período do gótico pleno, receberam dosséis mais salientes e esculturas levemente mais robustas, de tal forma que já quase não se vê as colunas, também chamadas de jambas. As cabeças já apresentam certo movimento, e São Teodoro, por exemplo, mostra quase o mesmo movimento em S, chamado de contraposto, utilizado nas esculturas clássicas. Junto ao portal central da fachada sul, no tímpano, a representação do julgamento final, e no lintel, com o livro da Sagrada Escritura nas mãos, Cristo dá a bênção aos apóstolos. Nas imagens, detalhe do portal central da fachada sul, do portal da direita da fachada sul, e aqui, nessa outra imagem, o portal da fachada norte. E no exterior, se encontram os arcobotantes, responsáveis por assegurar a segurança de toda a catedral. Nesse vídeo você observou algumas das principais catedrais levantadas no estilo gótico durante o período da Baixa Idade Média e observou também as características da arquitetura gótica. Continue conosco. Um forte abraço.